Eu já tô há mais ou menos 5 dias, 5, 6 dias ali mais ou menos, eu não me recordo agora de cabeça, postando no YouTube. E até hoje nenhum vídeo pegou visualização. Só o primeiro, mas eu fiz isso há um tempo atrás, né? E nem foram muitas. Isso me faz me questionar sobre não basta ter apenas sua frequência. Você precisa também seguir as regras, as diretrizes para que essa máquina comece a rodar. E parando para pensar, né? Eu tô num desafio de 31 dias e eu não me recordo exatamente qual dia que eu estou. Tá entre o quinto e o sexto ali, mais ou menos. E tá sendo um esforço, um desafio muito grande para mim, pessoal, porque até então eu nunca tinha feito nesse ritmo e com esse nível de comprometimento. Sem contar que ainda eu estou apenas iniciando a roda, ou seja, me comprometendo a ter uma frequência. Não estou direcionando e nem fazendo do jeito que deveria ser feito. O que me lembra que eu conversei bastante nos últimos vídeos sobre você jogar as regras do jogo, você entender o jogo que tu tá jogando e seguir essas regras, né? E dentro disso você se adaptar. Como também me lembra uma questão sobre fazer as coisas bem feitas, né? Não adianta você ir para uma academia, fazer musculação, por exemplo, e fazer os exercícios de qualquer jeito. Quando chegar em casa ou em um outro dia da semana você fazer as coisas de qualquer jeito, porque o resultado ele vai demorar muito mais para vir, se esse resultado vir da forma como você quer, né? E dentre outras coisas também, como o estudo, né? Como que você quer ser especialista em uma área se você não estuda da forma correta, você não faz exercícios da forma correta, você não põe em prática da forma que deve ser colocado, né? Então, quantas das coisas que a gente faz bem feito? E é muito engraçado, porque a gente pensa que na internet, pelo menos eu pensava assim, né? Que na internet bastava você ter frequência, bastava você fazer ali num ritmo acelerado que as coisas vão dar certo. E não é só isso. Frequência conta muito, você ir para academia conta muito, mas a qualidade do teu exercício, a qualidade dos movimentos, o pós ali, que é a tua alimentação, o teu descanso, soma muito mais para os teus resultados. E é para isso, né? É para a vida inteira tudo isso, é para todas as áreas, né? Então, eu estando aqui, vindo aqui colocar o meu rosto e tá documentando a minha jornada, também serve de estudo para essas coisas. Porque eu até sei que o nível de consciência, né, o nível do mercado, a régua ela é muito alta, né? A gente precisa ter um aprofundamento em algumas coisas muito grande. Não é só ligar a câmera e dar o play, né? Mas como é que eu vou fazer isso? E eu estou lutando também contra um aspecto muito importante da minha vida, que é o perfeccionismo. Eu tenho consciência dessas coisas, que tem que fazer um bom título, fazer uma boa thumb, tem que ter um conteúdo profundo ali, mas das outras vezes que eu tentei, eu entrei num ciclo de procrastinação muito grande e eu não consegui dar início, porque eu ficava muito no preparo, no preparo, e nunca ia para frente, porque sempre acontecia alguma ocasião, sempre não ficava legal e eu pausava. E até nos primeiros vídeos deu muita vontade de pausar, mas eu não, vou continuar. Não, tá passando gente aqui, esquece, vamos embora. Bom, só tô soltando o que eu estou pensando na frente da câmera e vamos embora, porque além de eu estar me testando e mesmo indo contra ao que eu conheço, que precisa ter um conteúdo profundo, agregar valor e tudo mais, eu estou, como é o intuito desse canal, é me superando. E isso também me faz questionar, por exemplo, qual foi a última vez que você se testou, se superou, mesmo sabendo que estar errado, mas só de você ter começado o movimento já é um grande passo. Eu volto a trazer o exemplo da academia porque ele é muito simples de explicar, né? Tem muitas pessoas que elas falam assim, eu só vou começar a academia quando eu estiver fazendo a dieta. E aí ela nunca procura fazer uma dieta mesmo que simples, uma dieta flexível, ou até mesmo buscar um profissional da área, né? Ela simplesmente fica postergando aquele desejo dela de ir para uma academia, cuidar da saúde dela, por exemplo,
a partir do momento que tiver uma outra condição cumprida. E essa outra condição atrapalha, porque ela é muito complexa para ser cumprida, né? Porque você não é só pegar, fazer uma lista de mercado e preparar uns alimentos. Tem todo um estudo por trás, tem toda uma questão de macronutrientes, não é? E aí, se você for parar para ficar estudando sobre isso, ficar para pesquisar e entender um pouquinho mais como funciona aquilo, o que é uma gordura, o que é uma proteína, carboidrato, essas coisas, muitas das vezes, esse é uma pedra no sapato que atrapalha você de estar iniciando o teu projeto verão, teu projeto saudável, por exemplo, né? Além disso, que ir para a academia não é só você estar lá e ficar correndo esteira durante 30 minutos, por exemplo. Não é só isso. Você precisa entender ali a questão da tua força, da quantidade de exercício que você vai fazer, do grupo muscular, o volume, a intensidade. Olha o tanto de coisas. Então, algumas pessoas elas têm mais facilidades, né? Então, existem muitos estudos de personalidade mesmo, né? Pessoas que têm uma tendência maior para isso, uma pessoa que tem tendência maior para aquilo, resolve melhor assim, assado. Só que eu me encaixo num grupo de pessoas que, além dela gostar muito de pensar e calcular e fazer o plano certinho, se não tiver da forma como pensou, não faz. E às vezes até começa a fazer ali, só que chega no meio do caminho, dá um desgosto mesmo e não continua. E ter iniciado, simplesmente falar assim, eu vou botar pra fora o que eu tô pensando, eu vou sair gravando, eu vou dar o play aqui e conforme a roda vai girando, eu vou melhorando. É uma das formas de eu combater o que me aprisionou por muito tempo. Que inclusive tem um vídeo falando sobre o perfeccionismo. Como que eu estou fazendo para lidar com isso. Então só o fato de agora no início, mesmo vendo que o canal ele não pegou tração nenhuma, mesmo colocando uma thumb bonitinha, um título chamativo, ter colocado a descrição com SEO tudo bonitinho ali, e tá apostando nessa questão do algoritmo, mesmo estando fazendo essas coisas, e não estando da forma como as regras da plataforma, primeiramente eu tô cumprindo aquele compromisso que eu fiz comigo mesmo. E isso me traz uma felicidade muito grande, mesmo não tendo resultado nenhum, mas o mais importante de tudo é que eu tô recuperando algo que eu perdi há muito tempo, que é a autoconfiança, a questão de finalizar os compromissos que eu fiz, cumprir com os meus prazos, cumprir com as minhas metas, com os meus objetivos. E eu coloquei que é muito melhor você ir fazendo, na verdade eu tô vendo isso, é muito melhor você ir fazendo, se colocar no papel de aprendiz, calçar o chinelinho da humildade e ir melhorando, e ir fazendo e melhorando, ir aprendendo cada vez mais, do que eu esperar aprender tudo, do que eu esperar entender sobre tudo para iniciar. Porque às vezes eu posso perder o feeling, posso perder o time, e quantas vezes eu não já perdi isso? E é engraçado que a gente só tem noção sobre essas coisas a partir do momento que a gente perde as coisas, né? Então, estando numa altura de campeonato que eu tô, eu não quero perder mais. E você, por exemplo? Quantas coisas não já passaram na sua porta, na sua frente e acabou perdendo de alguma forma? Seja por uma falta de preparo, seja por uma insegurança, seja por você não estar vendo aquilo como uma oportunidade, e tá tudo certo. Faz parte do teu processo. Agora que eu tenho consciência disso, o que eu vou fazer daqui para frente para, se caso aparecer novamente, eu agarrar. Ou aparecer melhor, ou de uma outra forma, ou alguma coisa que esteja agora no meu radar. Isso é muito, muito louco, porque isso se chama autoconhecimento. Né? Você está se conhecendo, se descobrindo, entendendo qual foi o teu momento lá atrás e respeitar o que aconteceu. Também
entender o teu momento presente para você respeitar o que pode vir a acontecer e o que está acontecendo, e também poder respeitar o futuro das coisas que virão, ou você pode criar, chegar até lá com as coisas e com as ferramentas que você tem hoje. Então, estando vindo aqui gravar num cenário totalmente improvável, porque em casa tem muito barulho, mas estou arcando com o meu compromisso comigo mesmo, né? Entendendo que eu preciso melhorar nas regras do jogo aqui do YouTube, por exemplo, e assim também, como eu pretendo ir para as outras plataformas, também entender o jogo delas para que aquilo seja, para que aquilo traga algum retorno, né? Estar jogando o jogo conforme as regras, uma hora vem o resultado, né? Assim como eu tenho feito na prática de arte marcial. Então, eu sei que ali eu não tenho um domínio corporal de um atleta. Mas se eu, cada vez mais eu for colocando o chinelinho da humildade e melhorando um ponto específico para melhorar a técnica dali, uma hora o resultado vem. Vai doer, vai cansar, vai suar, vai dar vontade de desistir, um monte de coisa. Mas eu sei que se eu continuar insistindo e cada vez mais ir melhorando e mantendo a minha frequência, igual eu estou fazendo aqui, entendendo como é que se faz corretamente, entendendo os conceitos básicos que vão dar fundamentos e vai ser a estrutura para algo muito maior, com certeza no futuro eu estarei muito melhor do que eu estou hoje. O resultado ele virá de suas diversas formas. E é muito louco que você também precisa ter paciência quanto a isso. Às vezes dá vontade de você ligar a câmera e gravar 10 vídeos de uma vez, por exemplo. Mas você acredita que gravando os 10 vai surgir uma bomba de inscritos, uma bomba de visualização, uma bomba de likes. E não é bem assim, né? É igualmente uma plantinha, você bota lá e todo dia você tem que regar um pouco, tem a questão do sol, da chuva e o vento e um monte de coisas. Mas no período certo ela vai crescer, no período certo ela pode virar uma árvore, vir a dar frutos e tudo mais. E pensando um pouquinho, né, seria muito mais fácil, e a gente não sabe como que vai ser o futuro, mas igualmente no filme Matrix, que a gente pluga alguma coisa ali e fala, vou fazer download desse conhecimento e automaticamente o conhecimento está ali. Né? E isso envolve respeitar o nosso próprio processo de aprendizado que muda de pessoa para pessoa. Tem esse detalhe ainda. Mas dentre dessa magnífica ferramenta que a gente tem aqui dentro do coco, que é o cérebro, a gente entender as nossas limitações, entender quais são as coisas que a gente tem ao nosso favor e poder utilizar isso da melhor forma. E respeitar esse processo, esse tempo. Muitas das vezes a gente quer as coisas assim. Mas será que se a gente tiver as coisas na mesma velocidade que a gente deseja, será que isso faria bom pra gente mesmo? Né? Será que se a gente tivesse tudo de mão beijada, como que seriam a humanidade? Como que nós mesmos se comportaria? Hoje a gente tem na palma da nossa mão dopamina de uma forma muito fácil. Né? Você pesquisa ali o que você quer ver, puc, já era. Você pode passar horas ali vendo aquilo e matando os teus desejos em diversas coisas. Se a gente continuar assim, como é que... Para onde vai, né? Os primeiros estudos ainda sobre o uso de celular e smartphone ainda vai sair. Porque o smartphone ainda é uma tecnologia recente, ainda mais agora com inteligência artificial, as coisas vão ser muito mais rápido. Só que a gente está sabendo respeitar o nosso próprio processo de aprendizado, o nosso processo de maturação, o nosso processo de entendimento sobre as coisas. O cérebro humano é totalmente diferente do avanço de uma tecnologia. Pelo menos na realidade de hoje. Não sei daqui no futuro. Né? Então, fechando tudo isso, né, esse ciclo, como a nossa vida é toda cheia e repleta de ciclos,
fechando aqui mais um ciclo de vídeo, será que a gente está respeitando a nossa própria jornada? Será que a gente está aproveitando cada dia, né? Cada dia é um presente que nos foi dado? Será que a gente não está olhando demais apenas só para o futuro, só para o resultado, só para o objetivo, só para a meta, só para as vitórias, e não está aproveitando os processos de aprendizado, de tropeço, de erro, de construção? Muito louco. Então, por hoje, o vídeo eu dei uma empolgada aqui na linha de pensamento, mas o vídeo por hoje, né, por ser um domingão e ser quase final da noite, mais um passo concluído. E meus parabéns, Andrew. E para você que assistiu aqui também, meus parabéns. E se você está na tua jornada, a aba de comentários está aí para dizer como é que está sendo o teu processo aí de autoconhecimento, de evolução. Até a próxima e vamos nessa.